Paulo de Tarso coloca a caridade como uma necessidade, o ponto culminante das nossas necessidades, a ponto de dizer que sem a caridade nada sou, significando que não estou pronto, não estou concluído, não estou habilitado para trabalhar de forma plena na vinha do Senhor. É preciso adquirir essa habilidade, que é a prática da caridade. Então, quando ele fala em necessidade, nós precisamos lembrar de uma pirâmide das necessidades de um psicólogo, Abraham Maslow. Então, ele criou uma escala das necessidades humanas e que elas precisam ser atendidas em forma de prioridade. Enquanto não atendemos a mais densa das necessidades, não conseguimos passar para a outra mais sutil. Então, a primeira necessidade que o ser humano deve atender é aquela que diz respeito à sua própria sobrevivência no planeta. Necessidades fisiológicas, de atender a questão da alimentação, vestuário, segurança, saúde, para em seguida partir para um processo educacional de inclusão no meio social. Temos necessidades sociais, mas elas só se apresentam para nós como necessidade depois que as nossas necessidades básicas estão atendidas. É por essa razão que nós vemos às vezes pessoas, moradores das ruas, que elas não têm necessidades sociais como nós temos, porque as necessidades básicas delas não estão atendidas. Então elas não sentem essa mesma necessidade que nós sentimos. Elas também não sentem a mesma necessidade de segurança que nós sentimos, porque elas ainda estão em busca de água, de comida, de suprir alguma dor do organismo. E as próprias dores do corpo, para elas minimizam as suas dores. Dificilmente se julgam adoecidas, porque elas se enxergam de uma forma muito diferente. E nós muitas vezes fazemos julgamentos porque nós partimos do nosso próprio nível. Já temos as necessidades básicas atendidas, necessidade social atendida, necessidade de autoestima atendida. Então nós começamos a falar às vezes de Deus para uma pessoa que ainda não atendeu a sua fome do corpo. Então Abraham Maslow, ele está em verdade dando uma formulação didática ao modos de vida de São Vicente de Paulo, que fala desses níveis de atendimento, esses níveis de intervenção que fazemos. Mas nós estamos falando de nós, de cada um de nós, a necessidade que temos da caridade. Porque a caridade é o nível culminante do nosso processo. É um nível absolutamente moral e espiritual. Ele não tem ligação mais com o corpo. Já superamos tudo isso. Nós precisamos pensar também que muitos de nós, quando estamos atendendo uma necessidade material, nós nos tornamos muito exigentes para suprir essa necessidade. Por exemplo, na necessidade de alimentação, quantos de nós nunca estamos satisfeitos? Pessoas que precisam, sentem necessidade de comer em restaurantes caros inúmeras vezes da semana, se alimentarem com comidas de espécies raras também, e assim vai. A própria necessidade de
manutenção do corpo, de vestuário, ela pode atingir níveis estratosféricos e a pessoa nunca achar que atendeu aquela necessidade. Necessidade de conforto também pode nos manter anos a fio, encarnações inteiras, prisioneiros do atendimento dessa necessidade. Então, nós jamais conseguiremos transpor isso para a efetiva prática da caridade, porque sempre estaremos sendo sugados para esse ponto onde nós estacionamos. Então, quando os Espíritos dizem que a caridade é benevolência para com todos, benevolência significa benevolere, né? A vontade do bem, desejo do bem. O desejo, ele gera uma necessidade. Por isso que eles colocam, desejar o bem gera em nós uma necessidade de realizar o bem. Por isso que na sociedade de consumo há uma grande preocupação em gerar nas pessoas, em nós, desejos de consumir determinada coisa que nós nem sabíamos que aquilo existia, mas isso é gerado para que venhamos então a atender aquele desejo se transformou numa necessidade. Então a caridade, ela começa com essa palavra benevolere, benevolência para com todos, justamente porque o que a espiritualidade quer é gerar em nós um desejo de que o bem prevaleça. Então, para todos, não só para nós, não só para a nossa família, não só para aqueles que amamos, mas para todos. O que é extremamente complexo. A indulgência para com as imperfeições alheias. Então, a capacidade de enxergar o outro, muitas vezes estacionado ainda num estágio muito primitivo em que pese ele ter excelentes condições financeiras, ser uma pessoa muito bem projetada na sociedade, mas ele ainda é prisioneiro de si mesmo, de exigências do supérfluo. Não conseguiu ainda estabelecer o de que realmente necessita para sobreviver e para viver com dignidade daquilo que é já um acúmulo, que já é um egoísmo, né? Já está acumulando. Então, e finalmente, o perdão das ofensas, que é essa capacidade de suportar aqueles que não são para nós tão simpáticos assim. Lembrando que nos textos sagrados a palavra suportar significa dar suporte. Então, para que nós possamos dar suporte àquelas pessoas próximas de nós, das quais nós não conseguimos estabelecer distância por questões circunstanciais, por questões familiares, pelas mais variadas questões. Se nós não conseguimos estabelecer distância dessas pessoas, significa que cabe-nos a nós dar a elas suporte. E para isso precisamos nos aproximar, precisamos estar numa situação de proximidade relativa para atender aquilo que seja uma demanda razoável, que não seja fruto da infantilidade e das exigências pueris que muitas vezes encontramos nas famílias, nos tirando, às vezes, das nossas rotas. Então, a prática da caridade, ela é um nível de consciência lúcido que nos permite saber quem somos, onde estamos, que nos localiza no espaço e no tempo. Então, nós temos plena consciência das nossas habilidades, de o que precisa ser feito, dentro do que precisa ser feito, o que é que nós podemos fazer, se nós podemos ou não realizar. Se não podemos realizar agora, nós pessoalmente, como podemos fazer com que o bem aconteça de uma ou de outra maneira. Então, por isso,
A prática da caridade, ela é uma necessidade para que nós possamos completar o nosso processo de humanização. Que Jesus nos abençoe.